Issei Sagawa nasceu em 26 de abril de 1949, na cidade de Kobe, no Japão. Desde o primeiro suspiro, a vida dele foi marcada pela fragilidade. Ele nasceu prematuro, tão pequeno que cabia na palma da mão do pai. Os médicos disseram que ele não sobreviveria, mas ele sobreviveu. No entanto, essa sobrevivência teve um custo psicológico. Sagawa cresceu sendo uma criança muito pequena, fraca e doente. Enquanto seus colegas de escola cresciam e ficavam fortes, ele permanecia franzino. Ele desenvolveu um complexo de inferioridade severo. Ele olhava para os outros e sentia que eles eram seres completos, cheios de vida e energia, enquanto ele se sentia incompleto. Foi aí, na mente de uma criança isolada, que a semente do canibalismo foi plantada. Não era sobre fome, não era sobre violência inicialmente, era sobre absorção. Sagawa começou a fantasiar que, se ele comesse a carne de alguém forte e saudável, ele absorveria aquela vitalidade. Ele se tornaria completo. Quando entrou na adolescência, essa fantasia se fundiu com o despertar sexual, mas o desejo dele não era convencional. Ele desenvolveu uma obsessão específica por mulheres ocidentais, mulheres altas, loiras, de ombros largos, mulheres que pareciam gigantes perto dele. Ele as chamava de deusas. Mas ele não queria apenas namorá-las, ele queria consumi-las. Sagawa veio de uma família extremamente rica e influente. Seu pai, Akira Sagawa, era um poderoso industrial, presidente de uma grande corporação de água no Japão. O dinheiro da família permitiu que Issei vivesse uma vida de privilégios, apesar de suas tendências perturbadoras. Ele se formou em literatura inglesa no Japão e, em 1977, aos 28 anos, mudou-se para Paris, na França, para fazer doutorado na prestigiada Universidade Sorbonne. Paris, a cidade-luz, o centro da cultura, da arte e do romance. Para Issei Sagawa, Paris era um buffet. Ele estava cercado exatamente pelo tipo de mulher que povoava seus sonhos doentios. Mulheres europeias, altas e independentes. Ele passava seus dias estudando literatura vanguardista e suas noites vagando pelas ruas, observando as janelas iluminadas, imaginando como seria a carne daquelas mulheres. Mas Issei não era apenas um observador passivo. Antes do crime famoso, ele já havia tentado agir. Poucos sabem disso, mas meses antes do assassinato, ele invadiu o apartamento de uma mulher alemã em Paris. Ele estava armado. Ele pretendia atacá-la. Mas por um acaso do destino, a mulher acordou e gritou. Sagawa entrou em pânico e fugiu. Ele não foi pego. A polícia francesa registrou como uma tentativa de roubo. Esse fracasso não o parou. Apenas o deixou mais ansioso. Ele sabia que precisava de uma abordagem diferente. Ele não podia atacar estranhas na rua. Ele precisava ganhar a confiança da vítima. Ele precisava trazê-la para a sua caverna. Foi na universidade que ele a conheceu. Renée Hartevelt. Ela tinha 25 anos. Era holandesa. Uma estudante brilhante, culta, fluente em várias línguas. Fisicamente, ela era a encarnação da fantasia de Sagawa. Alta, pele clara, traços fortes. Sagawa se aproximou dela não como um predador óbvio, mas como um colega intelectual. Ele pediu ajuda com as traduções de alemão para sua tese. Ele se fez de inofensivo, o pequeno japonês quieto e estudioso. Renée, sendo uma pessoa gentil e acadêmica, aceitou ajudar. Eles começaram a se encontrar. Iam a concertos de música clássica, visitavam museus, tomavam café. Para Renée, aquilo era uma amizade intelectual. Ela gostava das conversas sobre literatura. Ela não via perigo naquele homem de 1,52 m de altura, voz suave e óculos grossos. Mas enquanto ela falava sobre poesia, Sagawa olhava para os braços dela, para o pescoço dela. Em seu diário, que a polícia encontraria mais tarde, ele escreveu frases perturbadoras. Ele dizia que estava acumulando fome.
Ele descrevia a vontade de morder as costas dela enquanto caminhavam juntos. Sagawa começou a preparar o terreno. Ele comprou uma arma, um rifle calibre 22. Ele praticou no bosque. Ele sabia que não teria força física para dominar René. Ele precisava de uma vantagem mecânica. 11 de junho de 1981. Sagawa convidou René para ir ao seu apartamento, localizado na rua Erlanger, número 10. A desculpa era estudar poesia expressionista alemã. René aceitou. Ela foi até lá levando seus livros. Ela entrou no apartamento pequeno e desorganizado de Sagawa. Eles sentaram à mesa. Ela começou a ler um poema em voz alta. Sagawa estava atrás dela. Ele estava tremendo. Em entrevistas posteriores, ele descreveu esse momento não como raiva, mas como uma necessidade incontrolável. Ele disse que sentia que, se não a comesse, ele enlouqueceria. Enquanto René lia os versos em alemão, concentrada no papel, Sagawa pegou o rifle que estava escondido. Ele levantou a arma, apontou para a nuca dela. René nunca viu a arma. Ela nunca soube o que aconteceu. Ele puxou o gatilho. O som do tiro ecoou pelo apartamento. O corpo de René caiu para a frente. O silêncio voltou a reinar na rua Erlanger. Mas para Issei Sagawa, a noite estava apenas começando. O assassinato não foi o fim. Foi apenas o meio para atingir seu objetivo final. O que aconteceu nas próximas 48 horas dentro daquele apartamento é um dos relatos mais grotescos da história criminal. E a frieza com que ele descreveria tudo isso depois, na televisão, transformaria o horror em um espetáculo midiático sem precedentes. Na próxima parte, vamos detalhar o crime. Vamos ouvir, nas palavras do próprio assassino, o que ele fez com o corpo de René Hartevelt e como um erro banal ao tentar se livrar das evidências o levou à prisão. O eco do tiro de rifle ainda vibrava nas paredes do pequeno apartamento na rua Erlanger, quando Issei Sagawa se levantou. René Hartevelt estava morta no chão. O sangue começava a manchar o carpete. Para a maioria dos seres humanos, esse seria o momento do pânico absoluto. O momento em que a realidade do crime desaba sobre a consciência, trazendo náusea e terror. Mas para Issei Sagawa, aquele momento foi de êxtase. Ele não via um cadáver à sua frente. Ele via a concretização de uma fantasia que ocupava sua mente há 30 anos. Em suas próprias palavras, escritas posteriormente em livros e ditas em entrevistas com uma frieza perturbadora, ele não sentiu remorso. Ele sentiu que finalmente possuía a deusa. Ela não podia mais rejeitá-lo. Ela não podia mais ir embora. Ela era dele. O que aconteceu nas horas seguintes desafia a compreensão. Sagawa não começou o desmembramento imediatamente. Primeiro, ele estuprou o cadáver. A necrofilia foi o primeiro estágio de sua profanação. Mas o desejo principal dele não era sexual no sentido convencional. Era oral, era digestivo. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca. Ele começou pelas partes que ele fetichizava, as nádegas e as coxas. Sagawa descreveu a experiência de comer a carne humana crua como algo surpreendente. Ele esperava que fosse dura ou tivesse um gosto ruim. Mas ele descreveu a textura como suave, como atum cru de alta qualidade. Ele disse que a carne derretia na boca. Ele cozinhou algumas partes com mostarda e sal. Outras, ele comeu cruas. Enquanto comia, ele colocou música clássica para tocar. Ele criou um ambiente de jantar romântico sozinho com o corpo mutilado de sua amiga. Durante 2 dias, Issei Sagawa viveu dentro daquele apartamento, com um cadáver. Ele comia, dormia e lia poesia, cercado pelos restos mortais de René. Ele acreditava que a cada pedaço que consumia, ele estava absorvendo a vitalidade dela. Ele esperava se olhar no espelho e ver um homem mais alto, mais forte, mais saudável. Ele esperava uma metamorfose mágica. Mas claro, nada aconteceu.
Ele continuava sendo o mesmo homem, pequeno e fraco, agora transformado em um monstro. Após 2 dias, a realidade biológica começou a se impor. O corpo começou a se decompor. O cheiro tornou-se insuportável, mesmo com as janelas abertas. Sagawa percebeu que precisava se livrar do que restava de René. Ele não era um gênio do crime. Ele não tinha um plano de fuga. Suas ações a partir desse momento foram desajeitadas, quase cômicas, se não fossem tão trágicas. Ele saiu e comprou 2 malas grandes. Voltou ao apartamento e continuou o desmembramento para fazer o corpo caber nas malas. Ele cortou as pernas, os braços e a cabeça. Partes do corpo, incluindo os lábios de René, ele guardou na geladeira para consumir depois. O resto ele enfiou nas malas. Era o dia 13 de junho, um sábado chuvoso em Paris. Sagawa chamou um táxi. Imagine a cena. Um homem japonês de 1,5 metros tentando arrastar 2 malas pesadas que vazavam sangue para dentro de um táxi parisiense. O motorista, percebendo o comportamento estranho e o peso excessivo, recusou a corrida ou deixou-o em um local próximo, longe do destino pretendido. Sagawa estava em pânico. Ele acabou indo para o Bois de Boulogne, um parque famoso na periferia de Paris. O plano era jogar as malas no lago, mas as malas eram pesadas demais para ele carregar por longas distâncias. E o parque não estava deserto. Havia casais passeando. Havia pessoas correndo. Sagawa, exausto e assustado, tomou uma decisão estúpida. Ele simplesmente abandonou as 2 malas perto de alguns arbustos, na beira do lago, e foi embora correndo. Ele voltou para casa, achando que tinha se livrado do problema. Mas ele não contava com a curiosidade humana. Pouco tempo depois, um casal que passava pelo parque viu as malas abandonadas. Eles notaram algo escuro escorrendo do zíper. Eles se aproximaram, abriram uma fresta e viram um braço humano. A polícia francesa foi acionada imediatamente. A investigação foi rápida. Dentro das malas não havia documentos de Sagawa, mas havia algo que o ligava ao crime: testemunhas. Pessoas no parque viram um pequeno homem asiático lutando com as malas minutos antes. Um polícia começou a vasculhar a área e a comunidade estudantil. Eles sabiam que René estava desaparecida. Amigos dela disseram à polícia que ela tinha ido jantar na casa de um colega japonês e Sei Sagawa. Na terça-feira, dia 15 de junho, a polícia bateu na porta do apartamento na rua Erlanger. Sagawa atendeu. Quando os policiais perguntaram onde estava René, Sagawa não tentou mentir. Ele não inventou uma história sobre ela ter ido embora mais cedo. Com uma franqueza que chocou os inspetores, ele disse: "Ela está aqui." Os policiais entraram. Eles encontraram o rifle. Encontraram roupas sujas de sangue. Então abriram a geladeira. Lá estavam pedaços de carne humana, cuidadosamente embalados em plástico. Quando perguntaram o que era aquilo, Sagawa respondeu calmamente: "É René. Eu a matei para comer sua carne." A notícia explodiu na França. O canibal japonês da Sorbonne. A manchete era grotesca demais para ser ignorada. Jornalistas do mundo todo correram para Paris. Sagawa foi preso e levado para interrogatório. Ele não demonstrou remorso. Pelo contrário, ele parecia aliviado por poder contar sua história. Ele explicou sua filosofia de absorção, seu amor por René, sua fome. Para os policiais franceses, aquilo não era apenas um criminoso. Era um louco varrido. E foi exatamente essa percepção, a de que ele era louco, que começou a pavimentar o caminho para a sua liberdade. Aqui entra em cena um personagem crucial que muitas vezes é esquecido. Nesta história, o pai de Issei, Akira Sagawa. No Japão, a notícia foi um terremoto. O filho de um dos industriais mais poderosos do país era um canibal em Paris. A vergonha para a família foi imensa. O senhor Akira teve que renunciar ao seu cargo de presidente da empresa. Mas apesar da vergonha, ele tinha dinheiro, muito dinheiro, e ele estava disposto a usar toda a sua fortuna e influência para salvar
o filho da guilhotina ou da prisão perpétua em uma masmorra francesa. Akira contratou os melhores advogados de defesa da França. Advogados caros que sabiam como manipular o sistema. A estratégia da defesa não foi negar o crime. Afinal, a geladeira estava cheia de provas. A estratégia foi focar na sanidade mental. Se Issei Sagawa fosse considerado legalmente insano, ele não poderia ser julgado como um criminoso comum. Ele não iria para a prisão. Ele iria para um hospital psiquiátrico. E de um hospital é muito mais fácil sair do que de uma penitenciária de segurança máxima. O juiz de instrução francês ordenou exames psiquiátricos. 3 especialistas examinaram Sagawa. Eles ouviram suas histórias sobre deusas gigantes, sobre absorção de energia, sobre seus sonhos de infância. A conclusão dos médicos foi unânime. Issei Sagawa sofria de esquizofrenia paranoide avançada. Ele era incapaz de ser julgado. Ele não tinha consciência moral de seus atos. Ele era um doente, não um vilão. Em 1983, 2 anos após o crime, o juiz Jean-Louis Bruguière tomou a decisão final. Baseado nos laudos médicos, ele declarou Sagawa inimputável. Não haveria julgamento, não haveria júri, não haveria sentença de prisão. Sagawa foi internado no Centro Hospitalar Paul Guiraud, uma instituição psiquiátrica nos arredores de Paris. Parecia que a justiça, de certa forma, tinha sido feita. O monstro estava trancado, medicado e longe da sociedade. Renée Hartevelt estava morta, mas seu assassino nunca mais veria a luz do dia em liberdade. Pelo menos era isso que os franceses pensavam. Mas eles subestimaram o poder do dinheiro da família Sagawa e a burocracia internacional. Nos bastidores, o pai de Issei começou uma campanha silenciosa para trazer o filho de volta ao Japão. Ele usou o argumento de que Issei, sendo um doente mental japonês, deveria ser tratado em seu próprio país, perto da família, onde poderia se recuperar melhor. A França, naquela época, estava lidando com a superlotação de seus hospitais e prisões. Manter um estrangeiro canibal que exigia segurança máxima e custava milhares de francos por dia aos cofres públicos não era interessante. Quando o governo japonês, pressionado pelo pai de Sagawa, solicitou a extradição humanitária de Issei, os franceses não resistiram muito. Eles pensaram, tudo bem, mandem-no para o Japão, lá eles vão trancá-lo em um manicômio para sempre. O problema não é mais nosso. Em 1984, Issei Sagawa foi colocado em um avião com destino a Tóquio. Ele viajou sob custódia como um prisioneiro perigoso. Mas quando aquele avião pousou no aeroporto de Narita, no Japão, aconteceu uma mágica jurídica. Uma falha no sistema tão absurda que parece mentira. O documento que os franceses enviaram junto com Sagawa dizia que ele era inimputável e que as acusações criminais haviam sido retiradas devido à insanidade. Para a lei japonesa, se as acusações foram retiradas na França, não havia crime a ser julgado no Japão. E, crucialmente, os médicos japoneses discordavam do diagnóstico francês. Quando Sagawa chegou ao hospital psiquiátrico Matsuzawa, em Tóquio, os psiquiatras japoneses o examinaram. O laudo deles foi chocante. Issei Sagawa não é esquizofrênico. Ele não é louco. Ele tem um transtorno de personalidade grave. Sim, ele é um pervertido sexual, mas ele sabe exatamente o que fez. Ele é são. Aqui está o paradoxo que libertou o monstro. A França disse, ele é louco, não pode ser preso, tranquem-no. Num hospital. O Japão disse, ele não é louco, não precisa de hospital. Mas como a França retirou as acusações criminais, nós não podemos prendê-lo. Issei Sagawa caiu num limbo jurídico perfeito. Ele era são demais para o hospício e inocente demais, papelada francesa, para a cadeia. Em 12 de agosto de 1986, apenas 5 anos. Após devorar uma mulher, Issei Sagawa assinou sua alta.
As portas do hospital se abriram. Ele caminhou para a rua, um homem livre. E o que ele fez com essa liberdade? Ele se escondeu de vergonha? Ele mudou de nome? Não. Ele olhou para as câmeras de TV que o esperavam e sorriu. A carreira de celebridade estava prestes a começar. Agosto de 1986, Tóquio. Quando Issei Sagawa saiu do hospital psiquiátrico, um homem livre aos 37 anos, o mundo esperava que ele desaparecesse. A lógica humana dita que, se você cometeu um ato inominável e escapou da punição por um tecnicismo, você deve se esconder. Você deve viver o resto dos seus dias nas sombras, curvado pelo peso da vergonha. Mas Issei Sagawa não conhecia a vergonha. E, infelizmente, a indústria do entretenimento japonesa da época não conhecia limites. Em vez de ser ostracizado, Sagawa foi abraçado. A mídia japonesa viu nele não um assassino perigoso, mas uma curiosidade exótica. Ele era o canibal de Paris. Um homem pequeno, educado, de família rica, que havia feito o impensável. Essa combinação bizarra gerou uma demanda mórbida. Revistas queriam entrevistá-lo. Programas de auditório queriam ouvi-lo. E Sagawa, narcisista e precisando de dinheiro, já que seu pai, humilhado, acabaria cortando parte de sua mesada, disse sim a tudo. O que aconteceu nos anos seguintes é um estudo de caso sobre a espetacularização da violência. Sagawa escreveu um livro chamado Kiri no Naka, no Nevoeiro. Nesse livro, ele não pedia desculpas. Ele não tentava explicar sua loucura. Ele descrevia o crime, detalhe por detalhe. O sabor da carne, a textura, o prazer sexual. O livro foi um best-seller. Vendeu centenas de milhares de cópias. Pessoas comuns compravam o livro no metrô. Liam no caminho para o trabalho, fascinadas pela mente do monstro. Mas os livros foram apenas o começo. A presença de Sagawa tornou-se frequente na televisão. Ele era convidado para talk shows. Os apresentadores perguntavam: qual é o gosto de carne humana? Com a mesma casualidade com que perguntariam a um chefe sobre uma receita de risoto. E Sagawa respondia sorrindo. Ele fazia piadas. Ele dizia que a carne humana era doce e macia. A plateia ria. O público aplaudia. A degradação moral atingiu seu pico quando Sagawa começou a ser usado em contextos gastronômicos. Uma revista popular contratou Issei Sagawa para escrever uma coluna mensal. O tema: crítica de restaurantes. Eles levavam o canibal para churrascarias e restaurantes de carne. Ele comia o bife, olhava para a câmera, dava sua nota e fazia comparações veladas com a sua experiência em Paris. Era uma piada interna macabra e o público consumia. Sagawa chegou a aparecer em comerciais. Em um vídeo que circulou muito na época, ele aparece apreciando uma refeição de carne crua, olhando para a lente e dizendo frases de duplo sentido sobre o seu apetite voraz. Ele não era tratado como um criminoso. Ele era tratado como um personagem excêntrico, um tiozinho estranho, que tinha uma história louca para contar. Sagawa também explorou sua imagem no mundo da arte underground. Ele sabia desenhar. Ele lançou um mangá, quadrinho japonês, ilustrando o assassinato de René Hartevelt. Os desenhos eram crus, feios e pornográficos. Ele desenhou o momento do tiro, o momento do estupro, o momento da refeição. Ele lucrou vendendo a representação visual da morte de sua amiga. E quando parecia que ele não podia descer mais baixo, ele entrou para a indústria pornô. Não como ator principal de cenas convencionais, mas em filmes de fetiche extremo. Em 1992, ele apareceu em um filme chamado Shisendio no Aria, Área de um Voyeur. No filme, ele interpreta um voyeur que observa mulheres e tem fantasias sádicas. Ele também participou de um filme onde cenas de tortura simulada aconteciam. As atrizes, mulheres jovens japonesas, tinham que atuar ao lado do homem que realmente comeu uma mulher. O medo nos olhos delas muitas vezes não era a atuação,
Enquanto Issei Sagawa vivia sua vida de rockstar do submundo em Tóquio, a família de René Hartevelt, na Holanda, assistia a tudo isso horrorizada. Imagine ser a mãe de René. Sua filha, uma estudante brilhante, foi morta e devorada. E agora, o assassino está na TV do outro lado do mundo, rindo, ganhando dinheiro e autografando livros sobre como sua filha era deliciosa. A dor da família Hartevelt era inimaginável. Eles tentaram processar, tentaram parar a publicação dos livros, mas as leis internacionais e a jurisdição japonesa protegiam Sagawa. Ele era um homem livre em seu país, e a liberdade de expressão, por mais grotesca que fosse, o amparava. Sagawa nunca demonstrou um pingo de remorso real. Em uma entrevista famosa para a revista Vice, já nos anos 2000, o repórter perguntou se ele se arrependia. Sagawa olhou para o nada e disse: "O que eu fiz foi terrível, eu sei. Mas às vezes eu ainda sinto aquele desejo, especialmente quando vejo uma mulher bonita com coxas grossas. Eu penso, ela parece saborosa." Ele admitiu que só não matou novamente por duas razões. Primeiro, porque ele ficou velho e fraco demais para dominar alguém. E segundo, porque a vigilância policial sobre ele, embora discreta, existia. A polícia japonesa sabia que ele era uma bomba relógio. Eles não podiam prendê-lo pelo crime antigo, mas estavam esperando ele cometer um novo erro, por menor que fosse. Mas o erro nunca veio. Sagawa viveu a vida inteira no fio da navalha. Ele viajou, deu palestras. Foi tema de músicas dos Rolling Stones. A canção Too Much Blood foi inspirada nele, e da banda The Stranglers. Ele se tornou um ícone pop do bizarro. No entanto, a fama construída sobre sangue tem um prazo de validade. Com o passar dos anos, a novidade passou. O público japonês começou a se cansar e a se enojar do Cannibal de Paris. A crise econômica dos anos 90 atingiu o Japão. O dinheiro fácil secou. As editoras pararam de publicar seus livros. As TVs pararam de convidá-lo. O pai de Sagawa morreu e a herança foi gasta ou bloqueada. O monstro começou a envelhecer e a vida de luxo e atenção começou a ruir. Na parte final desta história, vamos ver o declínio de Issei Sagawa. Vamos ver como o homem que queria absorver a vitalidade de outra pessoa acabou seus dias sozinho, doente, em uma cadeira de rodas, sendo cuidado pelo irmão que o desprezava. E vamos refletir sobre a pergunta final. Será que no fim existe algum tipo de justiça cósmica, mesmo quando a lei dos homens falha? A virada do milênio trouxe o ostracismo para Issei Sagawa. O Japão mudou. A nova geração não achava graça em um canibal idoso. A internet trouxe uma nova consciência, e a curiosidade mórbida foi substituída por repulsa pura. As editoras fecharam as portas. As TVs pararam de ligar. Sagawa, que nunca trabalhou um dia sequer em um emprego real, viu o dinheiro da herança do pai acabar. O homem que viveu em apartamentos de luxo em Paris e Tóquio acabou morando em um apartamento minúsculo, sujo e cheio de lixo na periferia, sobrevivendo com a ajuda da Previdência Social. Ele tentava se manter relevante, dando entrevistas para documentários estrangeiros, cobrando alguns trocados para contar a mesma história de sempre. Como a carne de René era deliciosa, mas o brilho nos olhos dele estava apagando. E o corpo, aquele corpo fraco que ele tanto desprezava e tentou fortalecer, comendo outra pessoa, começou a falhar catastroficamente. Em novembro de 2013, a justiça cósmica, que tardou 30 anos, finalmente chegou. Não na forma de algemas, mas na forma de um coágulo de sangue. Issei Sagawa sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral massivo. Ele não morreu, o destino foi mais cruel. Ele sobreviveu, mas perdeu o controle do corpo. O homem que se orgulhava de seus dentes de vampiro e de seu apetite voraz ficou paralisado. Ele não conseguia mais andar, mal conseguia falar. E a maior ironia de todas, ele não conseguia mais comer sozinho. Issei Sagawa, o canibal,
Passou seus últimos anos sendo alimentado por tubos ou por comida pastosa na boca, dependendo totalmente da caridade de outras pessoas para não morrer de fome. Quem cuidou dele nessa fase final foi seu irmão mais novo, Jun Sagawa. A relação entre os dois era complexa e triste. Jun odiava o que o irmão fez. O crime de Issei destruiu a reputação da família, arruinou a carreira do pai e marcou Jun para sempre. Mas por um senso distorcido de dever familiar japonês, Jun não conseguiu abandonar o irmão à própria sorte. Em 2017, um documentário francês chamado Caniba foi lançado. O filme não glamorizou o crime, pelo contrário. Ele mostrou a realidade nua e crua do monstro envelhecido. As cenas são desconfortáveis. Vemos Sagawa em sua cadeira de rodas, babando, com o olhar perdido, tentando articular frases sobre seu desejo de morrer, sendo comido por outra pessoa. Ele não era mais um intelectual perigoso. Ele era um pedaço de carne em decomposição, ainda vivo. Durante essas entrevistas finais, quando a mente dele clareava por alguns instantes, perguntavam novamente: "Você se arrepende?" E mesmo diante da morte, mesmo destruído, a resposta era sempre a mesma. Um não silencioso. Ele olhava para fotos de René e dizia que ela era linda. Ele falava dela como um objeto que ele possuiu, nunca como uma vida que ele roubou. Até o fim, o narcisismo o protegeu da culpa. Em 24 de novembro de 2022, a notícia correu o mundo discretamente. Issei Sagawa morreu em um hospital de Tóquio. A causa foi pneumonia. Ele tinha 73 anos. Não houve funeral público, não houve homenagens na TV, não houve choro de fãs. A cerimônia foi privada, apenas para o irmão e poucos parentes distantes. O corpo dele foi cremado. O homem que queria consumir a vida virou cinzas e desapareceu, sem deixar nada para trás, além de livros ruins e uma mancha na história da humanidade. A morte de Sagawa trouxe um misto de alívio e frustração para o mundo. Alívio, porque o monstro finalmente se foi. Frustração, porque ele morreu livre. Ele nunca passou um dia sequer em uma penitenciária real pelo assassinato de René Hartevelt. Ele morreu em uma cama de hospital, cuidado por médicos. Um privilégio que ele negou violentamente à sua vítima. O caso de Issei Sagawa nos deixa com uma lição amarga sobre as falhas da justiça humana. Dinheiro, fronteiras e burocracia criaram um escudo que protegeu um assassino confesso. Mas também nos deixa uma reflexão sobre a natureza da liberdade. Sagawa estava solto, sim, mas ele era livre. Ele viveu preso dentro de sua própria obsessão. Ele foi um pária, um palhaço de circo midiático e terminou seus dias imóvel, preso em seu próprio corpo, encarando o teto de um quarto sujo. René Hartevelt, a estudante holandesa de 25 anos, teve seu futuro roubado em 1981. Ela deveria ser lembrada não como a refeição, mas como a mulher brilhante que foi. Uma estudiosa de literatura, uma filha amada, uma pessoa que confiou na bondade humana e foi traída. A memória dela sobrevive. De Sagawa será, com o tempo, apenas um conto de advertência sobre o mal que homens fracos podem fazer quando querem se sentir fortes. Este foi o Linha de Investigação. Obrigado por nos acompanhar na descida à mente mais sombria que já exploramos neste canal. Se este documentário te impactou, deixe seu like e compartilhe. A história precisa ser contada para que os erros da justiça não se repitam. Inscreva-se no canal. O próximo caso nos levará de volta aos mistérios não solucionados que desafiam a lógica. Eu sou o Linha de Investigação e vejo você na próxima investigação.